Nessa série de 3 vídeos, nós vamos entender como a relação simbiótica entre a classe dos militares e a elite brasileira tem um histórico de golpes em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, e nessa parte 1 do vídeo a gente vai entender a influência do Exército na política brasileira, até a época do período regencial. Antes de começarmos, a gente precisa dar alguns recados. Primeiro, que o roteiro desse vídeo se encontra na íntegra no meu site. O link vai estar aqui na descrição. Lá tem fontes e tudo mais que você quiser se aprofundar. Outra coisa também é que é uma pesquisa longa, então, por favor, não se incomode eu estar olhando muito para o lado, que eu vou ficar lendo e comentando aqui o artigo. E se você se interessa por filosofia e tem vontade de ter uma base mais sólida do curso de filosofia, vai no meu canal, lá tem a playlist do curso de filosofia gratuito. Vai lá e estuda um pouquinho mais, que está super interessante também. Então é isso, recado dado, a gente pode já começar o vídeo para não ficar muito longo. Bom, primeiro, o surgimento do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi criado oficialmente em 19 de abril de 1648, com o intuito de proteger a gigante colônia brasileira da invasão holandesa, francesa e espanhola, constituído inicialmente por brancos, ameríndios e negros. Beleza, aqui é só para você ter uma noção. Agora a gente já vai entrar direto no período regencial, que vai de 1831 a 1840. Nessa parte é fundamental porque a gente vai perceber o caráter violento do Exército Brasileiro, o caráter violento da elite brasileira e a aproximação dessas duas classes durante esse período. Entender até onde elas foram capazes, quais foram seus erros e como elas vão superar isso na parte 2 do vídeo. Beleza? Então vamos lá. As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial. Aconteceram em função da instabilidade política que havia no país, como falta de um governo forte devido à abdicação de Dom Pedro I, e o fato do seu sucessor, Dom Pedro II, só ter 5 anos de idade. E o terceiro problema, que a população carente era muito, mas muito carente. A maioria da população vivia na extrema pobreza. Então havia uma miséria generalizada por todo o território brasileiro. Então, basicamente, diversas classes estavam descontentes com a monarquia. No caso do Dom Pedro I, todo mundo, geral, da igreja aos militares, a elite, todo mundo era descontente com Dom Pedro I. Mas aqui a gente já encontra a vontade da classe militar de interferir diretamente na política brasileira, se unindo com a classe dominante. Ao todo tivemos 20 revoltas neste período. Detalhe, aqui eu tive que literalmente pesquisar revolta por revolta, então se alguém tiver uma base histórica, minha base filosófica, e tiver alguma que eu não tenha aqui no artigo, tudo bem, quiser me avisar, só deixar nos comentários, eu agradeço de boa. Mas, na minha pesquisa, eu encontrei 20 revoltas. 20 revoltas, nas quais 5 tiveram interferência militar. Então dá 1 em 4, estatisticamente falando, que os militares interferiram na política brasileira. Entre elas nós temos a Sabinada, a Revolta dos Farrapos, a insurreição do Crato, aqui no Ceará, Montins, em Pernambuco e Rusga, que... 4? Sabinada, Farrapos, insurreição do Crato, Montins, em Pernambuco e Rusga. Sabinada, Farrapos, Crato... só tivemos 4, quer dizer, desculpa, só tivemos 4, não 5. Dá quase 1 em 4. Beleza. Tivemos aí outras rebeliões, que eu não vou aqui entrar, porque o objetivo é focar na classe militar e na classe dominante. Beleza, algumas revoltas foram feitas por escravos, entre elas podemos citar, por exemplo, a revolta das Carancas, em Minas Gerais, a revolta dos Malês, em Salvador, que durou apenas 3 horas, e a revolta do Manuel Congo. Essa revolta é bem interessante. Posteriormente, pretendo gravar um vídeo sobre cada revolta. Mas, o que a gente pode pegar desse período regencial? Nesse período se caracteriza de modo geral a elite e a classe média de caráter liberal se aproveitando da situação para impor mudanças políticas e principalmente econômicas. A revolta de escravos e população mais carente que não compreendia a situação política do país e que vivia em péssimas condições,
e disputa política entre conservadores, que querem manter a coroa e seu poder centralizado, contra os liberais, que querem maior independência das províncias. Aqui vai lembrar que a gente teve uma alternância de poder no jogo político. Basicamente, era na época do Dom Pedro, que ele não podia assumir, tinha até o nome para esse período, mas agora eu não me lembro, não sou de história, sou de filosofia, tá? Aí a gente teve a alternância do poder entre conservadores, que queriam conservar o poder do rei e centralizá-lo, ou melhor, mantê-lo centralizado, e liberais, que queriam descentralizar o poder do rei e, se possível, até acabar com a monarquia. Só que essa ideia ainda era muito pequena, ainda não era tudo isso. A ideia mesmo era só trazer mais autonomia para as províncias, algo muito parecido, por exemplo, com a independência dos Estados Unidos. Eles queriam que os estados, ou melhor, as províncias, fossem mais independentes. Então ficou ali essa alternância entre um e outro, até que chegou um momento que não dava mais. E aí começou a estourar as várias disputas, as várias rebeliões, né, das províncias. O mais interessante aqui é porque nessas revoltas, né, nessas 4 revoltas, que eu achei que eram 5, mas eram 4, elas tiveram participação da elite e participação dos militares. Por exemplo, e o mais interessante também é que elas duraram muito tempo. Por exemplo, a da província de São Pedro, que atualmente é Rio Grande do Sul, né? Essa rebelião ela durou 10 anos. Outra também durou entre 5, elas sempre ficavam nesses períodos. Então essas guerras que tiveram participação dos militares conseguiram ir mais longe, chegar a dominar até uma província. A revolta da Bahia também, uma das revoltas em Bahia, chegou também a conseguir, mas foi sufocada em pouco tempo. O interessante aqui é que a partir desse momento você teve a elite com seus propósitos, os militares com seus propósitos, em sua maioria modernizar a estrutura e a vida dos militares e também a condição de salário. Os militares queriam muito uma melhoria do salarial. E o interessante aqui é que nem sempre eram realmente os cabeças que lideravam as revoltas. Os cabeças que eu digo patente alta, normalmente era pessoal mediano que fazia isso. Então tá, aí você tem um período onde os militares estão insatisfeitos e a elite estão insatisfeitas, e aí eles se juntam tentando tornar uma província independente, por exemplo, uma região independente. E aí você teve a maioria delas tentando transformar regiões independentes no Brasil. Você teve a tentativa do Nordeste, a da Bahia, a do Rio Grande do Sul e por aí vai. Só que o governo brasileiro da época, né, o Império Brasileiro, era um império muito violento. Então, mesmo com uma dificuldade financeira e tudo mais, com problemas políticos, eles reprimiram duramente as revoltas. E aí você já percebe o caráter violento do exército brasileiro. Pronto. Sobre os militares se destacam revoltas que duraram mais tempo e que chegaram a tomar a província, tiveram apoio dos militares, mesmo os de baixa patente, como na Guerra dos Farrapos e da Sabinada, revoltas com maior destaque, a aproximação da elite liberal com a ala militar, percebida como vantajosa para ambos nas revoltas, e a violência cruel do Exército Nacional contra as revoltas. Essas características se tornam inegáveis com 2 guerras, a Guerra dos Paraguaios, a Guerra dos Paraguaios é ótimo, a Guerra do Paraguai e a Guerra de Canudos. Essas duas são fundamentais para a gente entender o processo revolucionário, ou melhor, é um processo revolucionário de fato, da elite dominante no Brasil com a classe militar brasileira. E a gente precisa comentar sobre elas. Lembrando que o período regencial vai até 1840 e a Guerra do Paraguai começa em 1864. Então, e a Guerra de Canudos é 1866. Então aqui a gente vai precisar entender o seguinte. A gente viu a população brasileira, toda ela, desde os mais pobres aos mais ricos, insatisfeita com a monarquia brasileira. E aí, essas 2 guerras, a do Canudos e a do Paraguai, vai ser o estopim nas ideias para essas 2 classes se unirem. Vamos lá que a gente vai entender. Primeiro, a Guerra dos Canudos, que começa em 1986 e vai até 1897. Sobre o seu movimento, o criador foi o Antônio Conselheiro e precisamos observar 2 fatos. Como a população brasileira lutou fortemente contra o governo para acabar com seu sofrimento, mostrando que o povo brasileiro é sim um povo revolucionário, um povo que luta e um povo que tenta
O problema é que a classe militar brasileira, ela é muito violenta, ela é muito agressiva. E o outro ponto é justamente como o exército usou da violência e crueldade para acabar com o movimento. A Guerra de Canudos foi extremamente violenta. O exército foi lá para massacrar. Não conseguiu na primeira vez que o povo resistiu, não conseguiu na segunda e eu acho que foi na terceira ou foi na quarta tentativa que finalmente conseguiram. E quando conseguiram, mataram geral. Eles literalmente exterminaram a revolta de Canudos. O Antônio Conselheiro foi morto, decapitado e a sua cabeça foi levada como troféu para o Rio de Janeiro, que era a atual capital do país naquela época. Nossa, foi até redundante, mas enfim. Então, assim, a Guerra de Canudos, para você entender como os militares já tinham um histórico de violência, ela é um perfeito exemplar de como isso acontece. Então, eu recomendo até você pesquisar um pouco mais sobre a Guerra dos Canudos e, dependendo da época, ir lá no meu canal, que eu já posso ter gravado um vídeo sobre ela. Mas a Guerra dos Canudos, ela mostra com toda clareza a violência do exército brasileiro. E aí a gente teve a Guerra do Paraguai, que é uma guerra fundamental para se entender a história brasileira. Tudo que a gente tem no Brasil hoje é em decorrência da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. A problemática envolvendo o exército brasileiro se torna evidente com a Guerra do Paraguai, onde se percebe o quanto estava abandonado e mal organizado. Após a guerra, em 1870, com o exército se mostrando completamente fraco, apesar da vitória, além de utilizar escravos, seja com a promessa de liberdade ou com a força, teve como consequência 2 debates. Eu não vou me aprofundar aqui na questão da Guerra do Paraguai, os motivos e tudo mais, só que a gente ganhou, mas com uma colher de chá da Inglaterra, e foi uma guerra muito difícil, muito vergonhosa para o governo brasileiro, que teve que usar mercenários, escravos para poder lutar essa guerra. Então assim, a gente ganhou? A gente ganhou. Foi uma vitória bonita? Não foi uma vitória bonita. Foi uma vitória feia e humilhante para o povo brasileiro e para o governo brasileiro. Então aqui a monarquia, de vez, decretou a sua morte, porque foi algo desastroso. Certo? Então, quais foram as discussões que a gente teve após a vergonhosa vitória da Guerra do Paraguai? Primeiro, a discussão sobre a modernização e o papel do exército na política. Por quê? Primeiro, a modernização do exército. A Guerra do Paraguai mostrou claramente como o exército estava mal organizado, mal estruturado, atrasado e, o mais importante de tudo, a frota da Marinha Imperial Brasileira foi arrasada ou gravemente danificada na guerra. Então, assim, a gente precisava de novos navios e não houve essa modernização, essa preocupação do Império com o exército brasileiro. Então, ficou a Deus dará mesmo. E a outra questão, o papel do exército na política, foi que, apesar de ser uma vitória vergonhosa para o governo brasileiro, o exército saiu privilegiado, digamos assim. Por quê? A população via a Guerra do Paraguai mais ou menos nesse sentido. O Império Brasileiro não estava preparado para a guerra, mas o exército brasileiro, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu defender o Império Brasileiro. Então eles saíram como heróis. Era como se, apesar de todas as dificuldades, o exército brasileiro lutou muito e conseguiu defender o nosso império. Então eles saíram com o prestígio da população muito alta, tanto da população mais pobre, tirando ali as regiões onde eles massacraram geral, tanto quanto da população mais rica, da elite. A elite percebeu, tá aí, tu odeia o rei, eu odeio o rei, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então por que não, né? E aí começou a dar match nessa história toda. Outra discussão também foi a discussão sobre a escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil não queria acabar com a escravidão. A gente poderia ter sido o primeiro país a acabar com a escravidão aqui na América, mas a gente se tornou o último. E a Inglaterra vivia enchendo o saco do Brasil para acabar com a escravidão. Ah, mas é porque a Inglaterra se preocupava com a galera negra aqui no Brasil? Não, porque a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial e queria expandir os seus mercados. Quem iria comprar uma máquina a vapor quando um escravo é mais barato? Então a Inglaterra precisava acabar com a escravidão no mundo para poder atingir o seu monopólio. Só que o Brasil não ia. E nessa treta foi, nessa treta vai, a merda rolou e a Guerra do Paraguai mostrou essa problemática. Porque lembra dos escravos que foram lutar na guerra com a promessa de liberdade, voltaram continuando escravos? Pois é, aí a treta estourou. E aqui é que a gente teve as bases para o primeiro golpe militar com sucesso no Brasil.
o que é interessante aqui? O Brasil teve, já nesse período, antes da proclamação da República, quatro tentativas, quatro golpes militares, digamos assim. Apesar de serem províncias que tentaram se afastar da República, ou províncias que tentaram uma independência, foram golpes militares não bem-sucedidos, né? A gente teve 20 tentativas, 20 revoltas, mas que 4 foram militares tentando se separar da monarquia. 5 se contar com a do Nordeste. E aí a gente vai ter o primeiro golpe militar da história do Brasil com a proclamação da República. Então vamos lá. Nesse período todo que a gente viu que o exército tinha um caráter violento ao reprimir as revoltas no período regencial. O exército estava descontente com a monarquia porque vivia atrasado, tinha maus salários e lutavam guerras muito difíceis de vencer. Vimos também que os militares tinham já nessa época um prestígio por parte da população que se elevou muito após a Guerra do Paraguai. Do outro lado, a gente viu que a classe dominante estava querendo descentralizar o poder do império, que a classe dominante estava insatisfeita com o império e queria mais autonomia em suas províncias. E a gente percebeu também que o match dos militares com a elite deu certo. A guerra dos farrapos, da Sabinada e tudo mais mostraram que elas realmente poderiam ir contra o império. Só que, qual é o grande tchan aqui? Por que tirar um estado do Brasil se seria muito melhor pegar o Brasil inteiro? Percebe? Tentar deixar os estados independentes não deu muito certo. Nenhum, mesmo o Nordeste todo se unindo para lutar contra o Império, não deu certo. Porém, o Brasil inteiro poderia dar certo. Só que, como é que a gente toma o poder do Brasil de uma vez só? Através dos militares. E aí, em toda essa situação de frustração contra a monarquia, tu teve militares junto com a classe dominante e decidiram, tá aí, eu não quero agora só um estado, eu quero o país inteiro. E então, em 15 de novembro de 1889, melhor que pegar um pedaço do Brasil era pegar o Brasil inteiro. Diferente das guerras regenciais, que tínhamos a participação de alguns poucos militares insatisfeitos ou apoiadores da elite local, agora a gente tem as forças armadas contra o imperador depois da vitoriosa, mas desastrosa, Guerra do Paraguai. Toda a elite igualmente satisfeita com a monarquia e juntos fizeram o primeiro golpe militar no Brasil com sucesso, mas sendo o sexto com a participação dos militares. Isso é interessante, o sexto com a participação dos militares. Ou seja, então depois de 6 golpes fracassados dos militares, o 7º deu certo e foi a proclamação da República, que a gente vai falar um pouco depois, mas só até que a gente percebeu o caráter violento e golpista dos militares e da classe dominante. Então até a próxima semana a gente vai falar sobre a parte 2 desse vídeo e entender um pouco mais sobre a proclamação da República até o golpe militar, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse namoro dos militares com a elite do Brasil, certo? Então é isso, dúvidas, críticas e sugestões deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser notificado do próximo vídeo. E até a próxima, se cuidem e tchau, tchau.